O advogado Cícero Alexandre Granja faz uma excelente reflexão sobre o meio ambiente. Diz ele: o ser humano, visando sempre o desenvolvimento tecnológico e científico, na maioria das vezes, não tem encontrado o ponto de equilíbrio que deve existir entre a exploração dos recursos naturais e uma sobrevivência digna, de forma que não esgote recursos naturais. Há séculos, a civilização humana explora de forma desenfreada os recursos naturais do nosso planeta. E durante muito tempo não houve consciência do desequilíbrio causado. Nos últimos anos, as inúmeras criações de leis foram uma das alternativas apresentadas para alcançar o objetivo precípuo de preservação ambiental, aliado também às várias campanhas educativas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a tutela constitucional do meio ambiente foi um marco histórico no Brasil, dedicando não somente seu conceito normativo, ligado ao meio ambiente natural, mas também ao meio ambiente cultural, do trabalho e artificial. Precisamos de mais fiscalização e cobrar das autoridades constituídas o efetivo cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal, se quisermos deixar para as novas gerações um planeta habitável, responsabilidade de todos que aqui vivem. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o biólogo Diego Sanches, biólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, especialista em educação ambiental, proprietário da empresa SOS Ambiental. Trabalhou no programa Tudo é Possível, da apresentadora Ana Hickman, por 3 anos, gravando matérias em todo o Brasil, em parques e zoológicos, além de participar de vários outros programas de TV. Como vai, Diego? Tudo bem? Muito bem, é um prazer estar participando do programa. Desembargador, fico muito contente. Espero poder responder as perguntas e contribuir para a educação. Não, quem está contente sou eu, e quem está contente também é o programa Direito e Justiça em Foco, que vai informar ao telespectador aquilo que, afinal de contas, é importante para o país também. Porque a educação ambiental, ela é um tema, na minha visão, altamente relevante. E eu já tenho uma pergunta logo a fazer a você, depois que eu falar sobre a Constituição, é óbvio. O artigo 225 da Constituição Federal diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bem, eu tenho uma pergunta a fazer a você, que é, naturalmente, o cartão de visita da sua apresentação. Você é proprietário da empresa SOS Ambiental. Então, explique-nos as atividades por ela desenvolvidas. Perfeito. A empresa SOS Ambiental, ela trabalha com educação ambiental e desenvolve praticamente atividades com o público infantil. A gente sabe que as crianças, elas são multiplicadores, então elas levam a mensagem para casa, atingindo seus pais e familiares. A gente desenvolve não só um teatro ambiental com a utilização de animais vivos, lembrando, ressaltando que os nossos animais são todos legalizados pelo IBAMA. Então a gente tem um teatro educativo, onde a gente leva esses animais para os eventos, a gente enriquece o evento com importantes informações aliadas à educação. Então cada animal que nós levamos, nós abordamos um tema. Além disso, a gente tem oficinas ecológicas, então oficina de mudas e espécies de Mata Atlântica, oficinas de colares e sementes só com sementes brasileiras, oficinas de ecobags, sacolas retornáveis feitas de
PET, de garrafa PET, e temos também os jogos ambientais, que são jogos e dinâmicas voltadas apenas com o tema ambiental. Poxa, que manancial você tem, naturalmente, de informações a respeito do meio ambiente. Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente vem batalhando para isso. A gente trabalha com a criança, com a criançada, com o jovem também, e também desenvolve palestras para empresas. Sim, Diego, eu sei, mas eu quero dizer a você, e também o telespectador deve estar sentindo isso em sua casa, que você é um educador ambiental. Eu nunca tive contato direto com um educador ambiental. E hoje você me surpreendeu no bom sentido. Que bom. Eu fiquei aqui maravilhado com as suas propostas, com a sua colocação, inclusive com os animais que você trouxe aqui bem, telespectador. Daqui a pouco ele vai mostrar alguns animais que ele cuida, que ele é um profissional e ele conhece muito bem essa parte. Então, dito isto, eu pergunto a você, educação ambiental é um assunto relativamente novo, nós sabemos disso, proposto no Brasil a partir da década de 1980. Eu gostaria que você explicasse para nós, para o telespectador, principalmente, como funciona esta parte e a sua importância. A educação ambiental começou basicamente na década de 80, né? Quando as pessoas começaram a perceber que os nossos recursos naturais estavam cada vez mais escassos, passou-se a ter uma preocupação maior com o meio ambiente. Se preocupar com o meio ambiente não é apenas proteger a floresta, a gente tem que pensar no ambiente local. Então a gente pode desenvolver meio ambiente na nossa casa, pode desenvolver meio ambiente na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e atingir globalmente, né? A gente teve a Eco 92 e agora a Rio+20, que mostrou a grande preocupação com o meio ambiente em âmbito mundial, em âmbito global. E a gente vem desenvolvendo a educação ambiental com projetos. Então a gente tem projetos de preservação de algumas espécies de fauna, de algumas espécies de flora, mas também a gente tem que se preocupar com a qualidade ambiental de onde a gente vive. A cidade também é um ambiente, por mais que ela seja um ambiente urbano, na cidade a gente também tem um ambiente natural. Então todos esses ambientes a gente consegue desenvolver temas voltados para a preservação e melhoria de qualidade de vida. É esse o objetivo. Muito bem. Você acha então que o tema ou esses temas foram abordados tardiamente? Com certeza. Se a gente tivesse uma preocupação maior lá atrás, na Revolução Industrial, antes de depredar completamente a nossa natureza, nós não estaríamos sofrendo hoje com o aquecimento global, não estaríamos sofrendo hoje com a falta de água, não estaríamos sofrendo hoje com as enchentes, com a grande quantidade de lixo, os animais que se alimentam desses lixos acabam entrando em extinção. Então, com certeza foi tardio. Mas a gente sabe que para tudo tem uma solução. Mas você não está se referindo somente ao Brasil, você está se referindo ao planeta, não é? De forma alguma. A gente tem que sempre pensar em meio ambiente de uma forma global. A gente tem que pensar, inclusive, como dando um exemplo, que as aves são migratórias. Então, para elas, indifere elas estar no Brasil ou em qualquer outro país da América do Sul, ou indifere de estar em qualquer outro país da Europa. Esses animais transitam por todo o planeta. É claro que existem animais que vivem em uma dada região e não em um outro lugar do mundo, que a gente chama de animais endêmicos, e esses sim sofrem ainda mais com a destruição desses hábitats, desses lugares onde eles vivem. Muito bem, mas eu quero que você se refira ao Brasil especificamente. Você acha que nós estamos no caminho certo no tocante à educação ambiental? Está começando. A educação ambiental é muito nova no Brasil. A ideia de meio ambiente, em preocupação, é da década de 80. A educação ambiental efetiva a gente está sentindo agora, que são com os grandes projetos e instituições como SOS Mata Atlântica, como o Projeto Tamar, o Instituto Brasileiro de Defensores da Natureza, que é o IBDN. Esses projetos têm em média de 10 a 15 anos, então a gente está falando de um tempo muito curto. Se a gente imaginar que as crianças que começam a estudar desde a educação infantil aí, muito nova e acabam sua escolaridade com 18 anos, 17 anos, a gente está falando de um período de 14 anos que ainda não deu tempo dessa criança sair da escola. Então ainda é um tempo muito curto. Muito bem, eu tenho também uma pergunta em relação ao que você acaba de falar. Né? Mas eu gostaria de saber o seguinte, se as autoridades constituídas, elas têm condições, ou você tem noção de que elas correspondem a essa sua preocupação? Tenho noção, mas infelizmente a educação ambiental não é uma disciplina.
A educação ambiental nos colégios, principalmente estadual e municipal, eles são abordados como pequenos projetos isolados. Esses projetos não têm continuidade. Então o aluno estuda na Semana da Árvore uma árvore específica, um tipo de floresta, mas passa todo ano sem desenvolver uma continuidade do projeto. A gente tem que lembrar que as árvores, por exemplo, estão relacionadas à fauna. Então não existe fauna sem ter flora, e não existe flora sem ter fauna. Quem planta na floresta são os animais. Então você não consegue estudar um projeto isolado sem abordar toda a natureza. E é isso que falta hoje nos colégios. Eu sei, você está me trazendo uma noção também muito importante ao telespectador, porque eu acho que tudo se desenvolve. A educação, ela começa nas escolas e da infância do ser humano. Porque eu tenho um neto de 3 anos, não é? E ele fala: olha, você não queira saber, a comunicação dele é excelente. Isso é próprio desta geração. Então, às vezes, ele fala a respeito de... Engraçado, você tocou em árvores, não é? E ele fala da planta, não é? E eu gostaria que você Aliás, o nome do meu neto é João Pedro. Legal. Você tem você pode explicar aqui ao telespectador se é necessário, não é, incluir, não é, no currículo dessas escolas o tema educação ambiental? Desembargador, muito importante. O João está bem encaminhado. É isso. Existe um estudo que dizem que crianças, a partir dos 3 anos de idade, que têm um contato maior com a natureza e com animais, elas se tornam pessoas mais sociáveis quando adulta. A gente precisa de pessoas mais sociáveis, né? Com o mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas vivem muito disputando um com o outro. Então a natureza traz isso para o ser humano, traz essa consciência ambiental e essa facilidade em se sociabilizar com as pessoas. Eu acho importante, tem que entrar assim como disciplina. É uma batalha, ainda está em processo, ainda está andando. A gente tem as matérias básicas de colégio, né? Matemática, história, geografia, português. Mas eu digo como currículo. Como currículo ainda não tem educação ambiental. É necessário entrar sim. E como eu comentei no início do programa, as crianças elas são multiplicadoras de ideia, né? Você passar uma informação para a criança, ela leva essa informação para dentro de casa. Então ela atinge um público muito maior, que são os pais e familiares. Claro, óbvio. E sem isso, a gente não consegue nada, porque os adultos já estão viciados, os adultos já têm os seus erros. É muito mais difícil você moldar um adulto já com os seus erros do que uma criança pura, que está pronta para aprender, pronta para se sociabilizar, pronta para entender o que é natureza e, claro, a importância de se preservar. Muito bem. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho convicção, inclusive você vai me responder também de uma forma plausível. Você está lembrado, não é, sobre as manifestações que ocorreram no Brasil, não é, em todo o Brasil, a partir de maio, se não me engano, do ano passado. E essas manifestações, elas levaram à conscientização de que a falta de educação, a falta de saúde, a falta de segurança são os institutos principais. Mas como nós estamos tratando aqui da educação ambiental, eu quero me ater a este problema exclusivamente. Então, como essas propostas foram evidenciadas e transmitidas pela mídia, eu gostaria de saber de você o seguinte: se o Estado, eu digo o Estado como nação, não é, deveria atender isto e dar um prosseguimento mais eficiente a respeito da educação ambiental. Sim, o Estado precisa disso, mas a gente precisa primeiro pensar na valorização dos professores. A gente sabe muito bem que os professores não recebem o valor adequado para educar a nossa nação. Fora isso, os professores que desenvolvem educação infantil ou fundamental, projetos voltados para a educação ambiental, não são formados na área ambiental. São professores de outras áreas que pincelam, que tentam, que testam o assunto. A gente precisa de coordenadores biólogos formados para desenvolver um projeto maior dentro desses colégios para que tenha uma continuidade. O que acontece é que esses projetos, como eu comentei, eles são muito isolados e não acaba atingindo realmente o papel importantíssimo da educação ambiental, que é a preservação, que é
a consciência ambiental, e isso começa em casa. Não adianta o professor ensinar o aluno dentro da sala de aula que precisa proteger uma espécie em extinção, mas a professora utilizar cartolina, utilizar isopor, utilizar papel crepom dentro da sua sala de aula e não se utilizar de materiais reutilizados. A gente tem que ter essa consciência. Não se pode pedir materiais como, por exemplo, isopor, que não tem destino nenhum na natureza Sim. e que não se recicla, e a professora fazer uma maquete de isopor em sala de aula. Então é um contrassenso. A gente tem que pensar em educação ambiental, primeiramente evitando o desperdício de recursos naturais. Muito bem, olha, eu estou adorando as colocações que você coloca aqui para o telespectador, porque isto falta. Essas informações não complementam o nosso dia a dia, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados pela sobrevivência. E esta sobrevivência, ela atrapalha essa manifestação de vontade, essa manifestação de pensamento sobre esse assunto que você coloca. Então, a educação ambiental, ela é essencial, segundo aquilo que você acaba de informar. Sem dúvida nenhuma, desembargador, também estou muito contente de poder abordar esse tema. É um tema que a gente vem batalhando aí em escolas particulares, estaduais, municipais, em grandes eventos também. A gente trabalha com o pessoal da Editora Abril, do Planeta Sustentável, desenvolvendo Sim. os projetos de educação ambiental deles. Além de trabalhar com várias ONGs e instituições, existem vários tipos de abordar a educação ambiental. Não só em sala de aula, mas também como uma empresa que eu trabalho, aqui no Turismo, que a gente leva os alunos para estudar em ambiente natural. Então, não só o trabalho é feito dentro de sala de aula, mas também em loco. Então, você vai estudar Mata Atlântica. Natureza, né? Você leva o aluno na Mata Atlântica. Vai falar de Pantanal, leva o aluno para o Pantanal. Vai falar de praças urbanas, leva o aluno próximo do seu colégio, numa praça urbana, para entender a importância dessas regiões florestadas dentro da cidade. É legal até abordar, desembargador, que a floresta é muito importante para a cidade. O Parque do Ibirapuera, na nossa cidade de São Paulo, ele diminui em 2 a 3 graus a temperatura do resto da cidade. Nossa! Por conta das florestas. Elas são, na verdade, os nossos climatizadores, o ar-condicionado natural, além de manter uma biodiversidade da fauna da nossa cidade, né? Os animais ali vivem e dali se aproveitam, não só como um local para sobreviver, mas também como pouso e alimentação. Sobre isso, eu queria apresentar uma reflexão que é aquela do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, que diz: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. É isso que você acaba de explicar. Mas existe a lei está aí. O parágrafo 4º do artigo 225 fala exatamente aquilo que você vem mencionando desde o início da nossa agradabilíssima conversa. Isso, a gente tem que lembrar também que está faltando alguns ambientes, né? A Caatinga hoje é considerada um dos ambientes mais frágeis e explorados, e o Cerrado a gente está perdendo ele basicamente para cana-de-açúcar e soja. A lei protege, mas a gente sabe que a fiscalização é muito falha. Nosso território é muito grande, falta mão de obra. Então, eu queria continuar diante daquela reflexão e fazer uma pergunta a você especificamente. Se há uma fiscalização efetiva desses locais a fim de assegurar a sua preservação? Não, no meu ver, não há uma fiscalização efetiva. Existem sim algumas fiscalizações que são efetivas, porém nem todo o território brasileiro está ocupado por essas fiscalizações efetivas. A gente sabe que pelo espaço geográfico do Brasil ser extremamente amplo, dificulta a fiscalização por falta de mão de obra e boa vontade política. E você acha que há, então, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos? Sim, alguns que estão extremamente frágeis, como manguezais. Eu vou falar um pouco mais de Mata Atlântica, por ser a região onde nós nos encontramos, a cidade de São Paulo, ela está inserida numa Mata Atlântica.
E hoje a gente vê as áreas de manguezais e as áreas de restinga, que são aquelas planícies litorâneas, floresta baixa, que tem logo após a praia, chegando próximo à Serra do Mar, são áreas que ainda não estão protegidas. A gente está perdendo essas áreas para grandes construções de condomínios particulares, cidades e rodovias. Essas regiões precisam ser preservadas. Então, você fala de condomínios e construção de prédios, edifícios, não é? Então, eu noto que há uma preocupação mais a respeito do fator econômico crescente do que o fator educacional crescente. Sem dúvida. Ou eu estou enganado? Não, o senhor está certo. Sem dúvida, a exploração do ambiente ocorre para crescer a nação. Porém, a gente tem que aprender com a educação ambiental que esse crescimento é possível integrado em harmonia com a natureza. É óbvio, é claro. Esses espaços, então, têm que ser preenchidos de acordo, sempre respeitando o meio ambiente. Isso, as reservas legais, as áreas de APP, que é a área de preservação permanente, os topos de morro, as matas ciliares, as áreas de restinga, as áreas de manguezais. Precisa respeitar essas regiões que são mais frágeis, para que toda a floresta não entre em desequilíbrio. Há que se preocupar com as espécies em extinção, não é verdade? Sim, sem dúvida. E hoje eu trouxe uma surpresa para você que está aí. Surpresa? Isso. Posso pegar? Então mostre, porque eu vou chamar no intervalo. Beleza, vamos lá. Tá aqui. Nossa! Esse é um jacaré do papo amarelo. Não precisa. Não, pera um pouquinho. Você vai falar somente após o intervalo, tá bem? Combinado. Você aguarde que logo, logo retornaremos.